Oi, meus amores, como é que vocês estão? Vamos continuar nossos assuntos, nossos estudos? Então, a gente estudou até aqui, certo? Um pouquinho sobre a matéria, né? Vimos em aulas presenciais no começo do ano, o que é a matéria, do que ela é formada, certo? Algumas dessas propriedades. Depois começamos a estudar os átomos, né? Que são a menor partícula, né? A gente sabe que hoje não é a menor, mas a gente considera ainda como aquela menor partícula que forma a matéria. Estudamos o que forma o átomo, as suas cargas elétricas, né? O próton positivo, o elétron negativo. Nós estudamos um pouco de como foi descoberto, né? Essa estrutura atômica, que foi um passo a passo, não foi de repente, né? Durou centenas, décadas de anos, até se chegar no modelo atual do átomo. Depois disso, nós vimos um pouquinho da tabela periódica, que foi o nosso último assunto, né? Percebemos que a nossa tabela periódica atual, ela é organizada em sequência, né? Crescente de número atômico. Então, o primeiro elemento, hidrogênio, é o número atômico 1. O segundo elemento, hélio, 2. E assim por diante, até chegar lá no último elemento. Lá no último elemento. Sei que algumas pessoas me mandaram, né, as mensagens que estavam meio com dúvida em relação à tabela periódica. Então, na aula de hoje, nós vamos começar corrigindo aquela atividadezinha que eu deixei sobre tabela periódica, tá bom? E depois vamos entrar no novo assunto. Não se preocupem, porque a gente vai voltar ainda a falar sobre a tabela periódica. A gente vai ver distribuição eletrônica, vai falar bastante sobre a tabela periódica. Esse foi o primeiro contato, que o que eu quero que vocês entendam saibam pegar a tabela, saber o que é família, que são as linhas, o que são os períodos, né? A família que são as colunas, as linhas verticais, os períodos, que são as linhas horizontais, que saibam perceber que ali você tem um elemento, o símbolo do elemento, o nome do elemento e aqueles numerozinhos que vêm, o número atômico e o número de massa, ou massa atômica. Para que vocês entendam esse primeiro momento, só quero que vocês saibam enxergar, saibam ler uma tabela periódica. Mais para frente, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no estudo da tabela, saber por que cada elemento está ali, o que alguns grupos daqueles têm em comum, certo? Então vamos para a nossa correção, tá bom? Vou diminuir minha telinha aqui, botar aqui no canto. Pronto. A primeira questão da atividade dizia: a importância de Mendeleev foi inegável para a química, e por isso, em homenagem a esse brilhante cientista, foi dado o seu nome aos elementos de número atômico 101, Mendeleev, nome do elemento, né? Existem vários elementos químicos cujo nome é dado a partir de personalidades conhecidas. Além do Mendeleev, pesquise e cite outros exemplos desses elementos químicos. Então, lá na tabela, principalmente os elementos de massa atômica maior, né? Eles que foram descobertos mais recentemente, ou alguns que são criados pelo homem, né, são artificiais, não são naturais, eles receberam o nome de algumas personalidades importantes para a área da química ou a área das ciências em geral. Então, a gente tem o elemento astênio, né, que é em homenagem a Albert Einstein, né, que propôs as leis de Einstein, que a gente ainda vai estudar, certo? Mas esse elemento é um dos elementos que tem um nome em homenagem a um grande cientista. Outro, o elemento é o nobélio. O nobélio ele é em homenagem a Albert Nobel, certo? Que foi o cara que inventou o TNT, o explosivo TNT, que tem até em joguinhos, né? Então, ele que era um químico, né? Ele descobriu esse poder explosivo, criou o TNT, e diz a história de que o TNT revolucionou a história da construção civil, porque ficou mais fácil cavar poços, certo? Fazer construções subterrâneas, já que a gente tinha os explosivos, mas ao mesmo tempo teve o lado ruim, porque os explosivos também serviram para matar várias pessoas, né, em guerras. E, segundo a história, quando o irmão dele morreu, um jornalista achou que tinha sido ele e publicou uma nota enorme no jornal, um texto no jornal, chamando ele de mensageiro, dizendo que o mensageiro da morte havia morrido, já que ele foi responsável por criar os explosivos que matou tanta gente. Só que ele estava vivo. Quando ele leu aquilo, ele ficou muito triste né, com
o legado que ele tinha deixado para a humanidade, e aí ele resolveu pegar o seu testamento e mudar completamente. Em vez de deixar toda a sua herança, que era uma das maiores do mundo na época, para a sua família, ele resolveu pegar essa sua herança e deixar para o Prêmio Nobel. Então, todo ano, né, a gente tem a premiação do Prêmio Nobel e as pessoas recebem um prêmio em dinheiro vindo da herança desse cara Albert Nobel. Então, esse elemento também em homenagem a ele. O bório, certo? O bório é um elemento químico que tem esse nome em homenagem a Bohr, que propôs o modelo atômico de Bohr. Então, ele recebe também um elemento em sua homenagem. E o Copernício, que é em homenagem a Nicolau Copérnico. A gente vai falar mais dele quando estudar a gravitação, mas Copérnico ele foi responsável, foi o primeiro a propor, né, foi o grande responsável por propor o heliocentrismo, ou seja, que o Sol está no centro do nosso sistema e os planetas giram ao redor do Sol, ao contrário do que se acreditava antes, que era a Terra no centro e todo mundo girando ao redor da Terra. Então ele foi quem propôs isso, ele é muito importante, né, para o estudo da astronomia, e ele também recebeu um elemento em sua homenagem, tá bom? A segunda questão. Consulte a tabela periódica e responda. Letra A. Qual é o elemento químico localizado no quinto período e no grupo, né, família 4? Então, os quinto período. Vamos pegar a quinta linha horizontal, certo? Então, pega lá a tabela, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, a tabela já vem até com a numeraçãozinha no lado. Então, contou até 5, porque é período 5. Família 4. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Onde eles se encontram, pronto, é o elemento. Que elemento é esse? Zircônio, certo? Letra B. Qual o número de prótons, nêutrons e elétrons desse elemento? Então, lá na tabela onde tem o Zr, né, do zircônio, em cima tem o número 40, que significa o número atômico, o número de prótons. Então, a gente já tem a resposta, número de prótons, 40. Se a gente tem 40 prótons, a gente também vai ter 40 elétrons, porque aí é um átomo estável. Na tabela periódica, todos os átomos estão estáveis. Então, também 40 elétrons. E o número de nêutrons? Como é que a gente calcula o número de nêutrons? Número de massa menos número atômico. Então, lá na tabela você vai olhar, vai ver que o número de massa do zircônio é 91. Certo? Tem 91, acho que 2, eu acho. Mas não precisa considerar essa vírgula, não. Pode botar o número inteiro, certo? Então, 91. 91, que é o número de massa, menos 40 prótons, 51. Então, temos 51 nêutrons, certo? A letra C, pesquise e descreva os diferentes usos que esse elemento químico pode ter. E aí é mais um fator de curiosidade de pesquisa para vocês, tá bom? Então, o zircônio, ele tem várias aplicações, ele está presente em vários compostos, tá? Então, ele é aplicado no interior de reatores de fusão nuclear, sabe? Usinas nucleares, e também dentro de fornalhas que aquecem a temperaturas muito elevadas, porque o zircônio, ele suporta essas elevadas temperaturas. Então, seria a forma de isolar o interior dessas estruturas, certo? Os sais de zircônio também, eles estão sendo cada vez mais utilizados para substituir o chumbo, já que o chumbo ele faz mal, né? Nas tinta mesmo de parede, para melhorar a secagem. Tinta de pintar veículos, vários tipos de tinta, certo? E também nas televisões que a gente tem em casa, certo? Ela possui também zircônio na sua tela, com a finalidade de te proteger dos raios-x. Tem várias outras utilidades, eu vi que várias pessoas, tem gente que me mandou textos enormes de pesquisas que achou várias utilidades. Coloquei algumas aqui só para demonstrar, tá? A terceira questão, no início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. A letra A. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica, isso aí, espero que vocês já estejam craque de saber, falei várias vezes na outra videoaula, falei agora no comecinho dessa, certo? Então, os elementos estão na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, ok? Letra B. Quantos elementos existem na atual tabela periódica e quantos são naturais? Então, na atual, até esse momento, nós temos 118 elementos na tabela periódica, sendo que 92 deles são naturais, os demais são artificiais.
ok? Quarta questão. Os halogênios são elementos químicos que, de forma geral, não são muito abundantes na natureza. São geralmente encontrados em sais presentes na água do mar. Assinale a alternativa que contém somente halogênios. Então, para a gente lembrar, os halogênios são aqueles que estão na família 17, certo? Na família 17. Esses aqui. Então, vamos procurar uma das alternativas que contenha somente elementos desse grupo aqui, dessa família aqui. Então, letra A, carbono, cloro e hidrogênio. Certo? Deixa eu limpar aqui. Carbono, cloro e hidrogênio. A gente está vendo que carbono está aqui, certo? Hidrogênio está aqui. Então, a gente já percebe que não é essa alternativa. Nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Percebemos que nenhum dos três está na família 17, né? Então também não é essa alternativa. Alternativa C, bromo, iodo e astato. Então a gente tem aqui, ó, bromo, iodo e astato, ou seja, os três estão sim na família 17, na família dos halogênios. Então essa é a alternativa correta. Só para a gente confirmar, letra D, cloro, flúor e fósforo, certo? O cloro e o flúor está no grupo dos halogênios, mas olha o fósforo onde está? Aqui. Então, por isso, essa alternativa está errada. E a última, hélio, neônio e argônio. Hélio, neônio e argônio são gases nobres, ó, estão aqui. Então, por isso, essa alternativa está errada, ok? Quinta questão. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1 e 2 são denominados, respectivamente, ou seja, coluna 1 e 2, primeira família, segunda família. A gente viu na aula passada que é a primeira a família dos metais alcalinos e a segunda dos metais alcalinos terrosos. Então, a alternativa B, certo? Pronto, então eu quero conversar aqui rapidinho de novo com vocês, antes de começar a explicar o assunto, que a gente veio estudando toda a estrutura atômica, né? Aprendemos sobre o átomo, como chegamos nesse modelo e o que o átomo é formado. Aprendemos sobre o número atômico, aprendemos sobre o número de massa, certo? Aprendemos um pouquinho sobre como interpretar, como entender, fazer a leitura correta de uma tabela periódica. A gente ainda vai continuar falando de tabela periódica, tá falando dos átomos, certo? Por um bom tempinho. Só que vamos, nesse momento, fazer um parêntese aí no assunto, para falar sobre o quê? Sobre eletricidade, certo? A eletricidade é a parte da química que estuda os fenômenos elétricos, certo? Eita, derrubei o negócio aqui. Peraí. Pronto. A eletricidade é o ramo da física que estuda os fenômenos elétricos, os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Por que a gente vai falar dele agora? Porque quais são as cargas elétricas de um átomo, elétron e próton? Então, como a gente estudou os elétrons, estudamos os prótons, estudamos as estruturas subatômicas, a gente vai dar agora uma paradinha na parte de tabela periódica e vai entender um pouquinho o que é eletricidade, certo? Então, vamos lá. Acho que aqui não atrapalha, não. Vou botar aqui embaixo, pronto. Então, a gente viu, para relembrar aqui, nós vimos que, vou botar o vermelho, um átomo, ele é formado, lembra? O átomo, ele é formado por... Ixi, travou o negócio aqui. Pronto, deixa eu pegar minha canetinha que travou, não quer ir. E não quer ir de novo, não, deixa lá. Certo? Então, a gente estudou que os átomos, eles são formados por algumas partículas subatômicas, nêutron, próton e elétron, não foi? No núcleo, deixa eu ver se agora vai. Não, não vai não. No núcleo, a gente tem, ó, esse daqui some rápido, por isso que eu gosto de usar outra, mas tudo bem. No núcleo do átomo, nós temos as partículas subatômicas que têm a maior massa, lembra? Por isso que a massa atômica ela está no núcleo, que são os prótons de carga positiva e os nêutrons que não possuem carga. E na eletrosfera, aqui na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são aqueles que têm a massa muito pequena, chega a ser desprezível, e possuem cargas elétricas negativas. Então, o que é que a gente vai focar agora?
no estudo dos prótons e dos elétrons, porque são eles que possuem cargas elétricas. E a eletricidade estuda os fenômenos relacionados a cargas elétricas. Então, vamos esquecer um pouquinho dos nêutrons, certo? Um pouquinho dos nêutrons, porque ele não tem carga elétrica, então ele não vai entrar no entendimento da eletricidade, certo? Então, o que acontece? Lembra que na outra aula eu disse a vocês que os elétrons eles podem se movimentar? Eles podem se movimentar de uma camada para outra, ele pode sair dessa camada da eletrosfera para essa, e ele também pode deixar um átomo, formando íons. Lembra que quando um átomo perde elétrons, ele vai formar um íon positivo, um cátion. Quando ele recebe elétrons, ele forma um íon negativo, um ânion. Lembra disso? Assunto da nossa penúltima aula. Então, os átomos eles podem ser tem mais carga positiva ou mais carga negativa. E por quê? Porque esses elétrons estão transitando entre um átomo e outro. Isso a gente chama de eletrização, certo? Eletrização é justamente o processo de você fornecer ou você retirar elétrons de um corpo. A gente vai falar muito a palavra corpo aqui nessa aula. Corpo, para a física, não é um corpo humano, uma pessoa. Corpo é qualquer coisa que possui matéria, certo? Então, essa folhinha de papel aqui é um corpo, essa piranhazinha de cabelo é um corpo, o ar que está aqui, que eu estou respirando, é um corpo, certo? Então, estamos falando de corpo nesse sentido. Então, toda vez que há transferência de elétrons, ou um corpo ele ganha elétrons ou ele perde elétrons, a gente tem um processo chamado de eletrização. Vamos falar um pouquinho dele mais para frente, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês. Para análise de fenômenos elétricos, apenas podemos movimentar os elétrons, certo? Por quê? Porque os elétrons estão aqui na eletrosfera, eles são fáceis de se movimentar, ok? Os prótons eles estão presos ali no núcleo, então o próton não se movimenta. Quem se movimenta é elétron. Não esqueça disso. Marca aí, marca texto, bota um post-it, o que vocês gostam aí, para não esquecer disso, que só quem se movimenta são os elétrons, certo? E aí, quais são os elétrons que se movimentam? Todos que estão no átomo? Não. Os elétrons que estão mais distantes do núcleo, porque quanto mais próximo, como esse daqui, quanto mais próximo do núcleo, mais ligado ao átomo ele está, então mais difícil ele sair. Quanto mais distante do núcleo ele está, mais fácil ele sair, porque ele está fracamente ligado ao núcleo. Esses elétrons que estão aqui, distante do núcleo, a gente chama de elétrons livres, certo? Então, quanto mais elétrons livres um corpo tem, mais o potencial de eletrização, certo? Então, agora que a gente entendeu o que são elétrons livres, que são aqueles que estão distantes do núcleo, vamos entender um pouquinho sobre condutividade elétrica, certo? A gente tem corpos que são bons condutores elétricos e corpos que são maus condutores elétricos, certo? O que é um condutor elétrico? É aquele que é capaz de passar eletricidade, ou seja, levar a eletricidade de um lugar para o outro. Então, bons condutores elétricos são aqueles. Deixa eu ver se minha canetinha vai. Pronto, foi. Bons condutores elétricos são aqueles que possuem muitos elétrons livres, ou seja, ele tem vários elétrons lá distante do núcleo que facilmente podem sair e se movimentar. E quando eles saem e se movimentam, eles transmitem a eletricidade, a corrente elétrica, que a gente vai ver mais para frente. Então, esses são bons condutores elétricos, certo? Alguns exemplos: metal, grafite, gases ionizados, solução salina, certo? Por isso que os fios elétricos da sua casa, dentro do fio, né, daquele cabo, por exemplo, do carregador do seu celular, certo? Ele tem o quê? Um fio metálico, como a gente mostra aqui, ó. Um fio metálico. Por quê? Porque ele é um bom condutor de eletricidade. Ele vai levar a eletricidade que está chegando na tomada até o aparelho que precisa dela para funcionar. A gente tem também alguns corpos que têm poucos elétrons livres, ó. Poucos elétrons livres.
Esses corpos são chamados, então, de maus condutores elétricos ou mais comum, isolante. Isolante elétrico, certo? Então, isolante elétrico é aquele corpo que tem poucos elétrons livres, então ele não vai conseguir conduzir muito bem a eletricidade. Alguns exemplos: ar, vidro, borracha, plástico, lã, porcelana, certo? Por isso que o cabo, deixa eu ver se eu acho um cabo, um pedaço de um cabo aqui. Por isso que o cabo, né, um cabo elétrico, ele é envolvido por esse material aqui, ó, que é uma mistura de uma borracha com plástico. Por quê? Para isolar a corrente elétrica. Dentro dele, se eu partisse, não vou partir, né, que é o cabo do meu computador, mas eu partindo aqui, eu tenho dentro o quê? Um fio metálico que transmite eletricidade e por fora uma borracha e um plástico que serve como um isolante. Então, preste atenção aqui nesse exemplo. A gente tem um corpo inicial aqui, certo? Que tem cargas elétricas, vários elétrons livres, ou seja, ele está eletrizado, ele pode transmitir eletricidade, passar eletricidade. E um corpo que está sem elétrons livres. Deixa eu apagar esse tanto de rabisco para ficar mais fácil de entender. Então, você tem um corpo aqui com cargas elétricas e outro não. A gente diz que esse está eletrizado e esse não. Vou explicar melhor isso. E aí você utiliza um material para fazer o contato entre eles dois. Se esse material for um material bom condutor, como esse daqui, que é um metal, o que é que vai acontecer? Os elétrons eles vão migrar do corpo que tinha para o corpo que não tinha, fazendo ele também estar eletrizado agora. Por exemplo, esse daqui, a tomada da sua casa, onde tem corrente elétrica, né? E a sua televisão desligada, fora da tomada. Quando você pega o cabo da tomada, que tem um fio metálico dentro, e liga na tomada, você fez essa conexão, o que é que acontece? Corrente elétrica desse para esse, fazendo com que sua televisão agora também tenha eletricidade, por isso que ela funciona. Agora, se essa conexão fosse feita por um material que é isolante, que é um mau condutor elétrico, por exemplo, como a madeira, sua televisão não ligaria, certo? Porque ela não ligaria, porque não houve a transmissão dessa corrente, porque o material que você utilizou é um mau condutor de eletricidade. Então, vamos lá. Então, a gente entendeu até agora que o átomo é formado por estruturas subatômicas com cargas, eletronegativo, próton positivo, e que só os elétrons podem se movimentar. E que a eletrização é a retirada ou a entrada de elétrons em um átomo, não foi? Então, como a gente aprendeu, a matéria, todo o corpo, ele é formado por vários átomos, certo? Então, um corpo ele pode ser formado por vários átomos que estão neutros. O que é um átomo neutro? É aquele em que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Nesse caso aqui eu tenho 6 elétrons em verdinho, eu tenho 6 prótons em vermelho. Pois é, número de cargas elétricas positivas e negativas são iguais. Então vamos dizer que eu tenho aqui, ó, menos 6 elétrons mais 6 prótons, porque o elétron é negativo, o próton é positivo. Isso dá quanto? Zero. Então nesse momento ele está neutro, ele não tem carga elétrica sobrando, nem positiva, nem negativa. Então, se um corpo ele é formado por átomos que estão neutro, esse corpo é chamado de um corpo eletricamente neutro. O número de prótons e o número de elétrons igual, certo? Então, atenção especial, prestem bastante atenção, que um corpo eletricamente neutro, ele tem cargas sim, só que elas se anulam, certo? Você tem o mesmo número de prótons, número de elétrons, como um é negativo e o outro é positivo, elas se anulam. Essa é uma pegadinha muito comum, colocar que um corpo eletricamente neutro é aquele que não tem cargas. Está errado, ele tem cargas sim, só que é o mesmo número de cargas positivas e negativas, então elas se anulam e ele fica neutro, certo? Então não caiam nessa pegadinha. Corpo eletricamente neutro tem cargas sim, só que o número de prótons e elétrons são o mesmo, ok? Quando um corpo é formado por átomos que têm um desbalanço entre essas cargas positivas e negativas,
aí esse corpo é eletrizado. No caso, ele tem mais prótons que elétrons ou mais elétrons que prótons, certo? Então, ele é considerado um corpo eletricamente ou positivamente carregado, certo? Um corpo eletrizado positivamente carregado quando o número de elétrons é maior do que, ou o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Observe aqui nesse desenho que ele tem, ó, 3 elétrons em verde, né? Então, menos 3 que elétron tem carga negativa. Ele tem 6 prótons em vermelho, mais 6. Com a matemática, menos 3 mais 6 dá quanto? Mais 3. Então, esse corpo aqui, ele tem 3 cargas positivas a mais do que negativas. Então, ele é um corpo eletrizado positivamente, certo? Porque ele tem mais cargas positivas. Já nesse caso aqui, observe que a gente tem. Eita, nem sei contar isso tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso? Acho que eu contei 11. Ele tem aqui 11 elétrons e 6 prótons. Então, segundo a matemática, menos 11 mais 6 dá quanto? Menos 5, não é isso? Então, menos 5. Esse corpo ele tem, então, 5 elétrons a mais do que prótons. Nesse caso, ele é um corpo eletrizado negativamente, porque ele tem mais cargas negativas do que carga positiva. Entenderam isso? Então, corpo eletricamente neutro, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, eles se anulam. Corpo eletrizado positivamente, mais prótons. Corpo eletrizado negativamente, mais elétrons. Então, conseguindo acompanhar? E aí, chegamos numa parte que vocês adoram, porque entra números, né? Essa parte, assim, é um amor, todo mundo ama. Que é a carga elétrica elementar. Que eu venho falando a vocês desde a primeira aula que a gente falou da estrutura atômica, que eu venho ensinar a vocês que o átomo ele tem cargas elétricas, carga elétrica positiva que é o próton, carga elétrica negativa que é o nêutron. Só que essas cargas, ela tem um valor numérico, certo? Ela tem um valor, ela é uma carga elétrica, ela pode ser quantificada, tá bom? Então, a menor quantidade de carga que podemos encontrar na natureza é justamente a carga de um elemento subatômico, a carga de um próton e a carga de um elétron, que equivale, deixa eu descer aqui minha telinha, que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de medida da carga elétrica, certo? Então, a menor carga elétrica que existe na natureza é a carga elétrica das partículas subatômicas, o elétron e o próton, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Se essa carga elétrica for de um elétron, vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, porque o elétron tem carga negativa. Se essa carga elétrica que a gente está falando for de um próton, vai ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor é uma constante que a gente já deve saber, certo? É um valor constante que não muda. Qualquer elétron tem carga de menos 1,6 vezes 10 a 19 e todo próton tem a carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso parece confuso, mas à medida que a gente for praticando, vocês vão entendendo um pouquinho melhor sobre a carga elétrica das partículas, certo? Um exemplo aqui, ó, certo? Um exemplo aqui. A gente sabe que nenhum corpo, né, nenhum átomo, ele é formado, a não ser, exceto o hidrogênio, por uma única carga, certo? Se a gente pegar um átomo de número atômico 14, ele tem 14 prótons e 14 elétrons, então ele tem quantidade de carga, tá bom? Então, a gente tem como quantificar a carga elétrica de um corpo através dessa fórmula aqui, que é bem facinha, certo? Q igual a N vezes E. O que significa Q? Q é a quantidade de carga, que é o que eu quero calcular. Eu quero calcular a quantidade de carga de um corpo, Q. O que é N? N é o número inteiro. N é o número de
cargas que tem ali, o número de prótons, o número de elétrons que tem naquilo que eu estou querendo descobrir a carga. E o que é o E? E é aquela constante da carga elétrica elementar. 1,6 vezes, eita que vezes feia, vezes 10 a menos 19, certo? Então, vou botar um exemplo aqui que fica mais fácil. Mostrando a equação, parece um bicho de 7 cabeças, mas fazendo é mais fácil. Vamos pegar esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui, ele tem 3 prótons a mais do que elétrons, ou seja, é um corpo eletrizado positivamente, um corpo positivamente carregado. Tem mais prótons do que elétrons. E aí eu quero saber qual é a carga elétrica desse corpo. Qual é a carga elétrica dele? Carga elétrica que é igual ao número de cargas, o número inteiro, vezes a carga elétrica elementar. Certo? Então, o N, qual é o número de cargas? Quantas cargas a mais sobrando ele tem? Ele tem 1, 2, 3. Então, esse N vai ser 3. Vezes o quê? Vezes aquela constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que eu tenho que prestar atenção? Qual é o sinal que eu vou colocar? Se aqui está me sobrando prótons, próton é positivo, então eu vou pôr o sinal de mais. Eu coloquei em parênteses só para chamar a atenção de vocês, mas quando o número é positivo, eu nem precisaria colocar entre o parênteses, né? Mas foi para ficar mais bonitinho. Então, agora eu faço o quê? A multiplicação. 3 vezes 1,6 dá 4,8. E repito o vezes 10 a menos 19, certo? Então, eu notei que esse corpo aqui tem uma carga de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Vamos pegar o exemplo do lado de cá, tá bom? Então, a gente tem agora um corpo aqui eletrizado negativamente, né? Negativamente carregado, em que ele tem 5 elétrons a mais do que prótons. Então, vamos descobrir qual a carga elétrica desse corpo. Como é que eu vou descobrir? Q igual a N vezes E. Q igual. Qual é o número de cargas que eu tenho sobrando? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 sobrando. Coloco aqui o meu N, 5. O N sempre é um número inteiro. Porque não tem como você ter meio elétron. Você tem um elétron, você tem 2. Ou nenhum. Não tem como ter meio. É sempre um número inteiro. E aí, vezes E. Quem é E? Minha constante. 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que o que eu tenho que chamar de prestar atenção? Qual é o sinal que eu vou colocar? O de mais ou o de menos. Então, se aqui eu tenho sobrando 5 elétrons e o elétron é negativo, eu vou colocar o sinal de menos. Então, vou fazer o que agora? 5 vezes menos 1,6. Vai dar quanto? Menos 8. Repito, o vezes 10 a menos 19. Então, a quantidade de carga desse corpo aqui é menos 8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um outro exemplo aqui. Agora eu botei um corpo aqui que tem prótons e elétrons distribuídos. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou ver qual é a carga elétrica que ele tem. Então, eu vou chegar aqui e vou contar o número de prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é mais 6. Quantos elétrons? 1, 2. Menos 2. Vai sobrar, vai dar quanto então? Mais 6 menos 2 igual a mais, eita, mais 4. Então, eu sei que esse corpo é um corpo positivamente carregado, ele está eletrizado positivamente, tendo 4 prótons a mais do que elétrons. Qual é a carga desse corpo, então? A gente vai vir Q igual a N vezes E. Quem é o meu N? O N é só a quantidade de carga que tem a mais, porque essa daqui se anula com essa daqui se anula com essa. O que é que sobra? 1, 2, 3, 4. Eu não preciso colocar as cargas que se anulam, porque dá zero. Não vai dar, entendeu? Não tem necessidade. Eu só boto aquela que está a mais. Então, qual é o meu N? 4, certo? Que é o número que eu percebi de prótons que tem a mais. Vezes E. Quem é? Minha constante. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vou botar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19.
Atenção para o sinal. Eu estou falando de próton ou estou falando de elétron? Tá sobrando o que aí? Tá sobrando prótons. Então, eu vou botar o sinal positivo, porque próton é positivo. 4 vezes 1,6, 6,4. Positivo, não preciso colocar, né? Então, a carga desse corpo é 6,4 vezes 10 a menos 19. Perceberam que parece um bicho de 7 cabeças, mas é uma matemática muito fácil. Vejo quantos está sobrando, se é positivo ou se é negativo, boto o número que está sobrando vezes a constante, certo? Então, é tranquilo. Inicialmente vai dar um sustinho, a gente vai praticar um pouquinho mais isso nas próximas aulas, aprofundando esse estudo, tá bom? E aí, dentro da eletricidade, certo? Antes de falar disso aqui, a gente revisando que entendemos que só o elétron se movimenta, né? Então o corpo ele ou perde elétrons ou ganha elétrons. Os prótons não se movimentam. Entendemos que existem corpos que são bons condutores, que é aqueles que têm muitos elétrons livres, né, para poder se movimentar, e os que são maus condutores, que são aqueles que têm poucos elétrons livres para se movimentar. Nós aprendemos também o que é um corpo eletrizado, que é aquele que tem cargas elétricas, né, ou positiva ou negativa a mais, e aquele eletricamente neutro, que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tá bom? Vimos o que é a carga elétrica, como quantificar a carga elétrica de um corpo, não foi? E aí agora a gente vai entrar em uma parte da eletricidade, certo? Chamada de eletrostática. O que é a eletrostática? É a parte da eletricidade que estuda as propriedades da carga elétrica em repouso. Então, nesse momento, eu não quero saber se o elétron está se movimentando ou não se está se movimentando. Ele estuda as propriedades da carga em repouso. É o que a gente vai ver hoje. No nosso próximo videoaula, eu vou colocar um pouquinho sobre a eletrodinâmica, que aí sim, o que ela estuda o movimento dos elétrons. Então, a eletricidade é dividida em eletroestática, certo? Eletrostática, que é justamente que estuda as propriedades da carga. Não quer saber se ela está se movimentando ou não, ele quer saber a propriedade que aquelas cargas têm. E a eletrodinâmica, que vamos ver na próxima aula, que estuda como ocorre esse movimento, certo? Como é que a gente pode quantificar as consequências desse movimento, ok? Então, como vamos iniciar pela eletrostática, vamos aprender dois princípios gerais da eletrostática, certo? Princípios fundamentais. O primeiro é conhecido de todo mundo, tá? Vou falar aqui a frase corretinha, depois vou dizer como é que vocês conhecem. Tá? Então, o primeiro princípio da eletrostática é: partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem e as partículas com cargas de sinais opostos se atraem. Que é a famosa frase que todo mundo já ouviu, que os opostos se atraem. A gente usa ela para falar de romance, né, de namoro, que os opostos se atraem. Mas a verdade, ela é um princípio da física, que diz que as cargas elétricas opostas se atraem. Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente, certo? Que tem mais prótons, e outro corpo que também está carregado positivamente, que tem mais prótons, e aproximo eles dois, eles se repelem, eles se afastam. Por quê? Porque os iguais tendem a se repelir. A mesma coisa, se eu tiver um corpo negativo e um corpo eletrizado negativamente, os dois com sinais negativos, né, cargas negativas. Eu aproximo eles, eles também tendem a se repelir, porque os iguais se repelem. Mas agora, se eu pego um corpo que tenha carga positiva e um corpo que tem cargas negativas e aproximo eles, ó, se atraem, porque partículas eletrizadas com cargas opostas se atraem. Então, esse princípio é facinho, é só você lembrar que os opostos se atraem e os iguais se repelem, certo? Esse é o primeiro princípio da eletrostática. O segundo princípio da eletrostática, ele diz que a soma algébrica das cargas iônicas existentes em um sistema eletricamente isolado é constante. Ou frasezinha difícil, né? Você lê, dê um tempinho, lê aí você vai dizer, não entendi nada. Sim, mas é muito fácil. As palavras, quando escreve, são difíceis, mas é um princípio muito fácil.
como é isso. Deixa eu pegar mudar a cor da canetinha para não confundir. Vou botar verde. Pronto, vou botar verde. Tá? Então, aqui eu tenho dois sistemas. O sistema 1 desse lado, tá vendo? Vou fechar ele aqui. E o sistema 2 desse lado. Quando esse sistema ele é isolado, esses sistemas são fechados, certo? Não tem entrada nem saída de carga nesse sistema. Eu não tenho como botar elétrons aqui de fora para cá. Isso é impossível, certo? Não tenho como fazer isso. Ele está isolado. Então, o que é que acontece? Essas cargas elétricas, elas não podem sair, nem cargas elétricas podem entrar. Porém, elas podem transitar entre esses três corpos que estão dentro desse sistema. Pode ser organizado de variadas formas. O que é que não pode mudar? A soma final das cargas elétricas. Como assim? Vamos lá para o sistema 1. Vou apagar os tracinhos só para não confundir, certo? Vamos falar de corpo por corpo. Vou chamar esse corpo aqui de A, esse de B e esse de C, tá bom? Então, o corpo A. Quantas cargas elétricas tem nesse corpo A? Ele é neutro ou ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Vamos contar, tá? Então, quantos prótons tem A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, A tem 9 prótons, mais 9. Quantos elétrons tem em A? 1, 2, 3. Menos 3. Vamos para B. B tem quantos prótons? Somente um. Então, mais 1. Quantos elétrons tem em B? 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5. Tá? Vamos a C. Quantos prótons tem em C? Mais 3. Tem algum elétron? Não. Então, vamos fazer a contagem para ver qual é a carga elétrica do sistema 1. Mais 9 menos 3 dá quanto? Mais 6. Mais 1 menos 5 dá quanto? Menos 4. E esse daqui não precisa fazer a conta que tem só mais 3. Então, vamos fazer agora a soma do sistema 1. A tem mais 6. B tem menos 4. E C tem mais 3. Usa aí a matemática, uma conta bem simplesinha, né? Mais 6 menos 4, mais 2. Mais 3, mais 5. Entendeu que a gente só fez somar aí, né? 4 mais 6 menos 4, como são sinais opostos, a gente subtrai. 6 menos 4, 2. Fica mais 2, com mais 3, mais 5. Vocês já aprenderam a matemática, tranquilo, né? Então, no sistema 1, a gente tem o quê? A sobra de 5 prótons. O sistema 1, então, seria positivamente carregado, porque está sobrando 5 prótons. Vamos lá agora para o sistema 2. Vamos fazer a mesma coisa. Esse daqui é A, esse daqui é B e esse daqui é C. Vamos contar lá de A. A tem quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6. Tem quantos elétrons? 1, 2. Então, menos 2. Eu vou fazer a conta logo aqui. Mais 6 menos 2, mais... Eita, mais 4. Vamos para B. B tem quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5. Quantos elétrons? Menos 2. Vai dar quanto aqui? Mais 5 menos 2, mais 3. Vamos para C. C tem quantos prótons? 2. Tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, menos 4. Vai dar quanto aqui? Menos 2. Então, vamos fazer a soma final do sistema. A tem mais 4, B tem mais 3 e C tem menos 2. O total dá mais 4 com mais 3, mais 7. Mais 7 menos 2, mais 5. Observem que mesmo tendo mudado os elétrons, A que tinha muitos prótons,
ficou com menos, certo? B, que tinha maior parte, muitos elétrons, agora tem mais prótons. Os elétrons, eles migraram entre esses três corpos ABC. Mas no final, o sistema 1 era carregado positivamente com mais 5 prótons e o sistema 2 também era carregado positivamente com mais 5 prótons. E é isso que essa frase diz, que a soma algébrica das cargas iônicas, isso que a gente fez aqui, a soma das cargas iônicas existentes em um sistema elétrico, ele é constante. Os elétrons podem se movimentar de A para B, de B para A, de A para C, de C para A, de C para B, de B para C. Ele pode se movimentar como ele quiser. Ele só não pode deixar o sistema. O sistema sempre vai ser constante. Eu podia botar aqui vários desenhos possíveis desse sistema, em que sempre iria dar mais 5. Por quê? Porque o elétron ele não pode sair, nem ele pode entrar do sistema, se o sistema for isolado, tá bom? Então, esse é o segundo princípio da eletrostática, que todo sistema isolado, as cargas elétricas existentes é um número constante, certo? Não aumenta nem diminui. Entendemos? Então, esses são os dois princípios da eletrostática. Os opostos se atraem e a soma das cargas no sistema isolado, ela é constante. Tá? Então, a gente viu lá no início da aula que a eletrização é justamente o processo de fornecer elétrons ou retirar elétrons de um corpo. É justamente esse movimento de elétrons. E aí, o que acontece? Como é que um corpo que está ali, neutro, com o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, ele se torna eletrizado, né? Ele tem esse desequilíbrio nas cargas elétricas, certo? Existem várias formas de um corpo se tornar eletrizado, ou positivamente ou negativamente, certo? Existem várias formas de um corpo se tornar eletrizado, quase não sai, né? E que formas são essas? Por atrito, por contato e por indução, certo? Vamos ver essas três formas que a gente chama de processos de eletrização, que são as formas em que um corpo ele pode se tornar eletrizado, ele pode ganhar ou perder elétrons e ficar com desequilíbrio entre prótons e elétrons, tá bom? O primeiro processo é a eletrização por atrito, tá? Então, você tem dois corpos que estão neutros. Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, eles estão neutros, tranquilo. Um corpo aqui, o outro aqui, os dois neutros. E aí, o que é que eu faço? Faço o atrito entre eles, ou seja, esfrega um no outro, tá? Quando você faz esse atrito entre esses dois corpos neutros, o que acontece? Acontece a redistribuição das cargas elétricas. Um corpo se torna eletrizado negativamente e o outro fica positivamente. Por quê? Eu tenho aqui, ó, os dois neutros. Observa aqui o vidro e a lã. Eles ambos estão neutros, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Quando eu pego a lã e começo a esfregar ali no vidro, o que acontece? Os elétrons do vidro migram para a lã. Os elétrons do vidro, eles migram para a lã. E aí, se o vidro está perdendo elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva. Se a lã está ganhando elétrons, que é negativo, ela vai ficar com mais cargas negativas, certo? Então, depois que você atrita os dois corpos, eles adquirem cargas de mesmo valor e sinais opostos, certo? Elas vão ter o mesmo valor. Se aqui tiver, não vou contar, né? Mas vamos fingir que aqui tem mais 10, aqui vai ter menos 10. Elas criam com o mesmo valor numérico com cargas opostas, certo? Então, essa é a eletrização por atrito. Como é que você eletriza, né, esses corpos, torna eles eletrizados? Atritando eles. Então, eu tenho dois corpos neutros, eu atrito um com o outro, os elétrons passam de um para o outro. Um fica positivo, o outro fica negativo, certo? Eletrização por contato é a outra forma. O nome já diz. Como é que você vai eletrizar um corpo? Com contato. Não vai ser com atrito, vai ser com contato, com toque entre eles, certo? Isso acontece o quê? Quando
um corpo está neutro, ou seja, mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, e o outro está eletrizado, certo? E aí eu encosto esse corpo eletrizado em um corpo neutro. O que é que acontece? Os elétrons migram daquele eletrizado para o neutro, redistribuindo as cargas. Esse que era neutro agora passa a se tornar eletrizado também, certo? Se você contar aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 cargas aqui. Certo? 11 não, tem 12, acho que tem um aqui, ó, 12, pronto. Nós temos 12 cargas negativas aqui no corpo B. E o corpo A está neutro. Quando eu encosto o corpo B no corpo A, alguns elétrons migram para o corpo A e o corpo A se torna eletrizado. Mas se eu contar no final, a gente vai ver que só teve redistribuição das cargas. Continua sendo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Ele só fez o quê? Redistribuir as cargas elétricas. As cargas que estavam no corpo eletrizado passou para o corpo neutro e agora ambos estão eletrizados. Ok? Isso é o que acontece, por exemplo, quando você liga sua televisão na tomada, né? Seu carregador de celular. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Você pega seu carregador de celular e encaixa na tomada. Como aqui dentro tem um fio metálico, certo? Por dentro desse isolante, ele vai transmitir a corrente elétrica bonitinha pelo cabo todo até meu celular, né? Que quando vai estar encaixado aqui. Então, essa é uma eletrização por contato. O material, o condutor, ele teve contato com o corpo eletrizado, que é a tomada, e por contato eletrizou o meu celular também, que agora vai ter cargas elétricas, vai ter eletricidade. E a terceira forma é a eletrização por indução, certo? Que ocorre quando você aproxima dois corpos. Você não tem contato, você chega perto, mas não encosta, certo? Então, quando a gente aproxima dois corpos, um neutro e um eletrizado, que nesse caso a gente chama de indutor, ele induz a redistribuição dos elétrons livres do outro corpo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o corpo B neutro, e eu tenho aqui o indutor carregado. Quando eu aproximo ele, como ele está carregado negativamente, quando eu aproximo ele, ocorre a redistribuição das cargas. A gente viu lá o primeiro princípio, que é o quê? O princípio dos opostos se atraem. Então, como ele está cheio de cargas negativas, as cargas positivas do corpo B migram para o lado dele, certo? Porque os opostos se atraem. E os iguais não se repelem, então as cargas negativas dele vai para o lado oposto, afastam, certo? Então é isso que acontece na eletrização por indução. Você tem, ó, a distribuição, a redistribuição dessas cargas dos elétrons. A carga positiva, ela foi atraída pela negativa, então ela foi para um lado desse corpo, e a carga negativa, ela foi repelida, então ela foi para o outro lado. Um exemplo legal que demonstra esses processos de eletrização é utilizando uma régua. Infelizmente, eu rodei a casa toda, eu não tenho uma régua para mostrar a vocês. Mas aquela régua normal, aquela molenga que vocês enrolam, que está na moda aí, que vocês têm colorida, que enrola, eu acho que não dá certo. Mas uma régua normal. Pega uma régua normal e pega um papelzinhos bem picadinhos, bem pequenininhos. Sabe quando você destaca a folha, tem aqueles pedacinhos que fica da folha do caderno? Ali, então, aqueles fragmentos daqueles papeizinhos, junta vários deles e coloca numa superfície. Pega a régua e esfrega bastante no seu cabelo. Quando você pegar a régua e está esfregando no seu cabelo, a régua é neutra. Seu cabelo é neutro. Só que você está fazendo o quê? Atrito. O que é que vai acontecer? Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Você vai ter o que agora? Um corpo eletrizado. Aí você pega essa régua e aproxima desse papelzinho picado que você deixou na mesa. Vai acontecer uma eletrização por indução e o papel ele vai ser puxado e vai grudar na régua, mesmo sem você encostar, o papel ele vai vir e vai grudar na régua, porque teve o que aí? A atração de cargas elétricas opostas, certo? A eletrização por indução. O papel que também estava neutro, quando você chegar com a régua perto dele, as cargas
certo? Opostas vão ser atraídas e aí o papel vai grudar na régua. Eu vou ver se eu acho um vídeo para colocar o link aqui para vocês, rapidinho mostrando esse experimento, já que eu não achei uma régua aqui em casa para poder fazer para vocês, tá? Então, para finalizar, nossa aula de hoje, que já foi bastante assunto, né? Tá bem grandinha. Vamos falar um pouquinho sobre aterramento, certo? De acordo com esses princípios de eletrização, nas redes elétricas das residências, de todos os locais, é feito um aterramento. O que é um aterramento? É ligar o fio metálico, um bom condutor, ao solo terrestre. Por quê? O solo terrestre, a gente já estudou solo, vocês estudaram lá no sexto ano, que o solo é formado por água, né? Ele tem água no solo e também tem sais, os nutrientes que estão no solo, que são sais. E as soluções salinas, água mais sal, né? Solução salina, elas são boas condutoras. Então, quando você pega esse fio metálico e fixa ao solo, como nessa imagem aqui, ó, fixa ao solo, a corrente elétrica, certo? Ela vai passar para o solo da Terra. E como a Terra é um planeta gigante, ela vai ser redistribuída. Então, você não vai ter na sua casa uma sobrecarga de eletricidade, porque a eletricidade em excesso está sendo dissipada para o solo terrestre. Como isso acontece? Exemplo aqui, ó, você tem um corpo eletrizado positivamente, certo? E aí você liga ele a um fio terra, tá? Esse fio terra está preso lá no solo, tá? Tem uma conexão com o solo, por isso que o nome fio terra, porque tem uma conexão com o solo, e ele vai pegar esse excesso de carga que tem aqui e vai fazer, ó, ele ir para o solo e ser distribuído. Então, você não vai ter excesso de cargas, que pode ser perigoso, dentro da sua casa. Essa imagenzinha que a gente viu. Você tem a sua casa, você vai ter lá aquela caixa que tem dentro de casa, que tem os disjuntores, que é da onde sai corrente elétrica para todos os seus cômodos, né? Para quarto, casa, sala, cozinha, banheiro, enfim. Sai para todos os cômodos. Essa caixa está ligada ao medidor, lá da Coelba, e esse medidor, ele está ligado a um aterramento, como mostra aqui. Então, toda a eletricidade da sua casa, ela está ligada a um aterramento. Então, quando há excesso de cargas, elas migram por esse fio condutor e são aterradas aqui no solo, são dissipadas no solo, para que não ocorra um acúmulo de cargas, né, em excesso nos equipamentos da sua casa. Então, por isso existe o fio terra, principalmente naqueles aparelhos que consomem uma quantidade maior, como o chuveiro, como o micro-ondas, certo? Esses todos eles têm que ter esse fio terra, que é o aterramento, para que não haja sobrecarga, para dissipar esse excesso de cargas, certo? Então, a gente termina a nossa aula de hoje falando sobre eletricidade aqui. Eu sei que foi muita informação nessa aula, então eu sugiro que vocês assistam mais de uma vez. As meninas que gostam de copiar, que estão me mandando copia, tá bom? Vou deixar aqui as páginas do livro que tem esse assunto para vocês darem uma estudada, porque não é difícil, mas foi bastante informação numa aula só, certo? Na próxima aula a gente volta falando um pouquinho sobre eletrodinâmica, ok? Beijo.